que tenhamos os corações e mentes purificados para amar de verdade nossos irmãos e irmãs. A você, meu irmão, minha irmã, que nos escuta e que dedica um pouco do seu tempo para partilharmos juntos a palavra de Deus, eu desejo um coração purificado e uma mente cheia de paz. Hoje, dia 10 de janeiro, sexta-feira, memória histórica, a primeira impressão completa do Novo Testamento em grego, em 1516. E greve de 5 meses dos sapateiros de São Paulo, uma greve que requisitava uma jornada de 8 horas de trabalho. Isso em 1911. Também a criação da Liga das Nações, depois dos massacres da Primeira Guerra Mundial, em 1920. E convido a você a escutarmos juntos o Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 5, os versículos do 12 ao 16, que diz: Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação prescrito por Moisés, como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A frase para ecoar o nosso dia de hoje é a dita por Jesus diante do pedido do suplicante do enfermo: Se queres, tu pode me purificar. Jesus diz: Eu quero, fica purificado. É a frase que deve ecoar o nosso coração. Eu quero, fica purificado. Porque o Senhor quer que nós nos curemos de todas as nossas enfermidades. As enfermidades não é vontade de Deus para nós, mas são consequências e respostas do nosso corpo, consequências das escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Mas Jesus pode nos purificar de todas elas. Nós escutamos no Evangelho já há alguns dias que a fama de Jesus ia se espalhando. E vem um leproso, que era por lei proibido de se aproximar das pessoas. Por isso, quando vê Jesus, a sua atitude é o prescrito na lei. Mesmo uma pessoa que era doente, necessitado da misericórdia e do milagre de Jesus, ele cumpre ali, se prostra por terra, porque não era permitido se aproximar, encarar um leproso, uma outra pessoa. E então faz o seu pedido a Jesus. Como é que nós estamos nos aproximando de Jesus, meu irmão, minha irmã? Como é que você está se aproximando de Jesus? Diante das nossas lepras, que são tantas as lepras às quais nós somos acometidos hoje, as lepras que a sociedade vê e age com tanta naturalidade e que nos faz tão mal a nós mesmos e àqueles que estão à nossa volta. Quanto mal faz a lepra da corrupção aos nossos irmãos e irmãs da sociedade. Quanto mal faz a lepra das infidelidades, das mentiras. As lepras que, feitas por nós e hoje, tão acolhidas pela sociedade, não nos obriga dela a nos afastar, como obrigava ao leproso. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor esta cura, que nós sejamos curados das lepras que nos tornam indignos diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Nos tornam indignos porque fazem com que nós sejamos instrumento de massacrar, de ferir os nossos irmãos e irmãs. Quando nós, com as nossas atitudes, prejudicamos aqueles que estão à nossa volta. O leproso
leproso vai dizer: se queres. Olha a confiança da pessoa que se aproxima de Jesus. Se queres, tu pode me curar. E Jesus, lembrando certamente o Gênesis, quando pela palavra de Deus as coisas se faziam. Versículo 1 e 2. Deus disse: faça-se, e era feito, diz a palavra de Deus. Agora também Jesus faz o mesmo. Essa palavra purificadora, salvadora e criadora de Jesus purifica, mas não só. Dar àquele homem uma nova oportunidade, uma nova realidade, uma nova vida. É isso que significa ser purificado. E ele o faz com a força da sua palavra. Não precisou ele fazer nenhum ritual, apenas: eu quero, fica purificado. E diz a leitura que imediatamente o homem ficou. Como seria bom se também nós nos esforçássemos, meus irmãos e irmãs, para que a nossa fé fosse tamanha a crermos que, pela força da palavra de Deus, tudo pode ser feito, refeito, corrigido na nossa vida e dos nossos irmãos e irmãs. Mais interessante ainda é quando o Evangelho diz que a fama de Jesus se espalhava, mesmo quando ele dizia que não era para as pessoas falarem, a fama se espalhava, as pessoas iam atrás dele, o que é que ele fazia? Se recolhia e se entregava à oração. Olha aí, talvez seja o que falte a tantos de nós. Às vezes, pelo pouco que nós fazemos, nós ficamos envaidecidos pela nota que tiramos, pelo destaque que temos no nosso trabalho, na nossa família, na sociedade. E, no envaidecimento, esquecemos de louvar a Deus pelas oportunidades a nós confiadas. Jesus nos mostra com magia. Quando todos iam ao encontro dele, porque a fama se espalhava, ele não cultivava a fama, porque se recolhia em oração. E lá, diante do Pai, em oração, se fazia importante, como cada um de nós devemos nos fazer. Importante, ou seja, necessário ao outro, de uma forma que o outro sinta falta. Era no alimentar-se da oração que Jesus podia ser uma presença mais agradável, uma presença melhor à sua audiência, àqueles que iam à sua procura. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, antes de começar um dia de trabalho, de convivência com as pessoas, nos colocar em oração, para que nós aprendamos em Deus a relevar tantas coisas, a guardar no coração, sem mágoas e sem ressentimentos, e nos esforçarmos todos os instantes da nossa vida para não magoarmos, não ferirmos aqueles que convivem conosco. Desta forma, nós vamos escolhendo o seu céu em vez do inferno para os nossos irmãos e irmãs. Por isso, pedindo que o Senhor nos purifique, nos deixe purificados, puro, e assim nós externemos essa pureza aos nossos irmãos, rezemos juntos. São muitas as lepras, Senhor, que desfiguram a Tua imagem na vida de tantos irmãos e irmãs. As lepras da corrupção, da mentira, das traições, das muitas infidelidades, dos preconceitos sem limites e sem medidas, das exclusões, das invejas e das ganâncias. Purifica-nos, Senhor, de todas as lepras que nos impedem de nos apresentar diante de vós e apresentar aos nossos irmãos e irmãs a Tua face. Purifica-nos das lepras das mentiras, do jeitinho que nos possibilita tirar proveito de pessoas e de tudo e de todos, para que assim, purificados dos maus costumes, dos maus hábitos, possamos nos chamar verdadeiramente de cristão. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, desejo que você seja a causa da cura dos seus irmãos e irmãs e que seu dia seja abençoado. Fique com Deus e confie a Ele a sua libertação.